dia, Diego! Quanto homem! Quanto homem! Eu não vou falar isso, caramba, complica a minha vida aí, né? Não me complique, Deus. Sonho sendo realizado. Que legal. Tá bom, Deus, você é bonito, Deus. Falei. Toda ele também é bonito, né? Os irmãos bonitos. Tá bom, tá bom. Bom dia, Gilberto. Como eu estava falando, é um sonho realizado. Muito bom estar com vocês. Muito bom que vocês acreditaram. Não sei quem trouxe a chuva aí, mas alguém trouxe a chuva. Eu não sei se ele já saiu, porque já parou, né? O solzinho já está aparecendo aí, olha. O pessoal da carne lá tomou um susto, mas está tudo bem, está tudo sobrevivendo lá. O boi também está bem, está passando bem. Tudo certo. E bom, o livro já chegou, então podemos começar. Então tá bom. O seguinte, então, como vocês estão vendo, a nossa programação aqui hoje, ela vai ser uma programação assim bem light. A ideia realmente é que a gente tenha esse ambiente descontraído, que a gente possa estar conversando, que a gente possa estar com Deus em primeiro lugar, né? A gente quer que Deus esteja presente aqui conosco e a gente tenha essa certeza de que Ele está conosco. Então, que o nome dele possa ser glorificado aqui também nesse ambiente tão bom. Como é que vai ser então? Qual que é a ideia? Apesar da descontração, a gente precisa ter algum alinhamento. Então, para isso, a gente tem esse cafezinho ali. Alguns já conseguiram aproveitar o cafezinho lá. Essa parte inicial, né? E agora nós vamos, como previsto, aí por volta das 10 horas, a gente vai iniciar as atividades. Isso quer dizer o quê? A gente vai ter um tempo aqui com a nossa banda querida aqui, vai estar nos levando a louvar a Deus através das músicas também. Depois nós vamos ter uma parte com o nosso querido irmão, amigo Adeildo. O Adeildo vai estar com a gente aqui hoje e com certeza Deus vai falar para a gente através do Adeildo também. A gente espera isso e tem a certeza disso. Depois dessa parte aqui, então a gente vai... O pessoal está lá na batalha com o boi lá. Tá? Foi difícil de matar ele, mas está tudo certo, tudo está mortinho. E depois a gente libera então a chácara, ela é bem grande, vocês podem usufruir aí toda a chácara, tem um campo de futebol. O Nilvo trouxe uma bola, disse que é só para marcar pênalti aquela hora, é verdade? O pastor Vitor é o goleiro, tá? O pastor Vitor é o goleiro. Os seus 89 anos vai ser nosso goleiro. Mas daí passa, né? Só chutar por cima. Tá bom. Então vai ter um futebol. Uma das atividades que a gente está prevendo também, quem vai nos ajudar com isso é o Ismael e o Evandro está lá por enquanto. Quem que é bom um tiro aqui? Olha, tem uns bons aí, ó. Tem uns bons que gostam de atirar. Nós vamos ter uma... Pergunta quem que é ótimo. Humildade, né? Não me faça passar vergonha. Eu vou dizer que você é ótimo lá por umas 4h30, mais ou menos. Aí a gente vai fazer a soma da pontuação e aí você vai ter todo o direito de dizer eu sou ótimo. Então, como é que vai ser? Nós vamos ter atividades, vocês podem usufruir a chácara toda, vai ter o futebol. Acho que vai ter também um dominó aí, alguma coisa desse tipo, nós vamos estar com ele por aí também. E nós temos o tiro com espingarda de pressão. O Evandro, então, o Ismael,
na recepção ali, está lá atrás, o Ismael vai entregar para cada um de vocês uma folha. Tá? Nessa folha, vocês vão colocar o nome de vocês, nessa folha, e vão lá embaixo. Está vendo aquele matinho que tem ali? Do lado de lá, vai ter lá o UOL, vai estar lá. Não é o UOL Bingo, é o UOL Vô. Vê se não vão dar tiro em mim, né? Por favor. Então, lá embaixo vai ter um alvo, o Evandro vai estar lá e vocês vão ter direito a dar 5 tiros, tá? Com uma espingarda de pressão. São 2 espingardas, vai durante o dia aí. Não vai ter um momento específico. Vai lá, dá 5 tiros. Aí, ó, alvo. Esse é o alvo. Vem todas as apresentações feitas. Então, a gente atira lá embaixo, entrega. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Pois é, a ideia era essa. O problema é que o pessoal, como eu, é ruim na seta. Aí é capaz de acertar o amigo. Né? Então, a gente pintou a seta. Era para ter seta também. E seta para quem é só para quem é curitibano também, né? Agora veio aí Botox, veio Estilingue, veio tudo aí. Mas é certo, estamos em Curitiba. Então, beleza, você pega a tua fichinha com o Ismael, põe o nome e vai lá embaixo atirar. Depois você devolve essa fichinha, a gente vai fazer uma pontuação e uma premiação no final. A ideia é mais ou menos 4 horas, 4 e pouquinho, a gente se reúne aqui novamente e a gente se reúne aqui por volta das 4 horas, a gente toma um café juntos aqui e aí a gente vai ver quem que é o ótimo, tá? A gente vai ver quem que é o ótimo. Beleza, gente? Eu acho que Carlos, esqueci algum detalhe aí? Tarde vai ter um cafezão aí, já tem uns bolos, já vieram, tá tudo certo aí pro café. Acho que é isso, vou entregar então a palavra para o Henrique. O que faltou? Sim, puxa, essa é a parte mais importante. Esqueci da parte mais importante. Eu queria entender e saber quem aqui está nos visitando pela primeira vez. A gente tem um presentinho para vocês. Levanta aí, por favor, levanta aí. Que galera legal aí. Vocês podem pegar o presentinho, sentar, sejam muito bem-vindos. A gente faz esse encontro, na realidade, a gente faz esse encontro uma vez por mês. Beleza? Todo mundo recebeu? Ótimo. Esse é um devocional que você pode estar levando para a tua casa e fazendo essas devocionais diariamente, tá? É muito bom, é muito bom. Essa é uma oportunidade, quando a gente faz essa devocional, é um tempo que você pode ter com Deus. Então Deus vai estar falando com você, às vezes através de uma palavra como essa, às vezes através da Bíblia, né? Mas é um momento que você pode ter com Deus. Então isso é uma das coisas que a gente faz. Nós temos aqui o grupo Cada Homem um Guerreiro, vocês vão ouvir falar bastante também, e a gente faz esse tipo de devocional, porque em alguns momentos a gente para ter uma reflexão e falar com Deus. Então, falhou, tinha mais uma informação. Era os visitantes e sim, não tem problema. Tá, então vamos lá, Henrique, agora sim, desculpe. Pessoal, vamos ficar de pé. Queria começar com uma oração, agradecer ao Senhor por esse dia. Amém? Querido Deus e Pai, nós te adoramos e estamos muito felizes de estarmos aqui nessa manhã, Pai. Pedimos a tua bênção, que o Espírito Santo esteja em nossos corações e que a gente possa te adorar. O Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor agora.
meu anseio és tu, Jesus, meu anseio és tu, Jesus, meu anseio és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Venimos diante do Senhor. Em ti estou, aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ando em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, em ti estou.
Obrigado, equipe de louvor. Nem todos conhecem o Adeildo, então gostaria de fazer uma apresentação breve dele, aí já passo a palavra para ele também. O Adeildo é economista, com especialização em liderança e desenvolvimento de times, consultor, palestrante, mentor, professor e advisor em temas de pessoas, cultura e desenvolvimento organizacional. Possui vasta experiência como especialista executivo de RH em empresas nacionais e multinacionais, como Bosch, EBT, HSBC, Madeira, FIEP, onde figurou na lista dos RHs mais admirados do Brasil em 2010 e 2011. Fundador da DHEO Consultoria, sócio da FESA, Grupo, Região Sul, e também é autor do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho e coautor do livro Canvas, pelos Grandes Mestres. Esposo da Josélia e pai do João. Mora em Curitiba e diz que não larga os bets. Então, com vocês aí, Adeildo, seja bem-vindo. Bora lá, bom dia. Bom dia. Tudo em paz, hein? Que bênção, que bênção. Bom, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, mais uma vez, né?
E é maravilhoso ver homens reunidos, é maravilhoso ver a disposição para fazer isso, né? Dificilmente hoje a gente reserva tempos como esse, tempos de qualidade. E eu não quero perder tempo, sei que tem um dia bem gostoso aí pela frente, e eu queria trazer uma palavra hoje para nós, né, homens, para que a gente seja produtivo e operante. Esse é o tema da nossa conversa. Homens produtivos e operantes. E a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é que você evitasse a preguiça. E parece já começou assim, não tem ninguém preguiçoso. Mas é uma preguiça dirigida, que a gente tem que ter cuidado com ela, que é a preguiça que a gente ao longo do tempo possa ter em relação às coisas de Deus. E a primeira delas tem a ver com a Bíblia, né? Se vale uma dica para a gente começar, bebam sempre da fonte. Nós vivemos hoje num mundo onde ele está cheio de gurus, de sábios, entre aspas, de pessoas que querem te ensinar como viver, como fazer as coisas, como montar seu negócio. Se você for ver a maior parte das palestras, eu sei que eu sou um, eu já digo, não me siga. O cara coloca lá os 10 passos para fazer isso, 5 passos para atingir aquilo, 13 passos para não sei o que lá. Coloque tudo isso à luz da Bíblia. E por que eu quero falar que a gente tem que evitar a preguiça? Há um tempo atrás, a revista Cristianismo Hoje fez uma pesquisa e ela chegou a um dado alarmante de que menos de 10%, olha só, menos de 10% das pessoas que se intitulam cristãos alguma vez leram e estudaram a Bíblia de forma sistemática. Então nós temos a grande maioria das pessoas que são cristãos, elas não têm conhecimento da fé delas, elas não sabem o que isso significa. Então, hoje eu queria falar sobre produtividade e operância à luz da Bíblia. Então nós precisamos voltar para a Bíblia. Eu quero ler um texto, se você tiver a Bíblia aí e quiser acessar, que é uma receita, mas é uma receita bíblica para que nós cristãos sejamos produtivos e operantes. E quem deu essa receita foi Pedro. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 4, 2 Pedro 1,4, ele diz o seguinte: por intermédio destas, as coisas de Deus que está falando, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança piedade, à piedade fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, o que Pedro deu uma dica? Então, se tivesse um palestrante bom para a gente seguir, Pedro. Então, Pedro, ele deu uma dessas dicas. A receita para que nós, homens, sejamos produtivos e operantes. E ele fez estilo receita mesmo. Então você vê que ele deixou indicado para a gente que a gente tem um caminho a seguir, tipo receita de bolo. Primeiro você coloca esse ingrediente, depois você coloca mais esse, depois você vai colocando esse. E é esse caminho que eu queria fazer aqui rapidinho com vocês. Então tudo que ele diz, ele fala que primeiro a gente começa na fé. Assim, primeiro vocês têm que ter fé. E é isso que a palavra de Deus diz, que a gente, antes de mais nada, a gente tem que ter fé. Para quê? Para acreditar que Deus existe. Esse é o primeiro ponto. Só que não pode parar aí. Porque aqui entre nós, acreditar que Deus existe é a torcida do Flamengo, do Corinthians e todo mundo junto. Todo mundo acredita. Dificilmente você vai perguntar para alguém, você acredita em Deus? A galera acredita até por medo. Vai dizer, vou dizer que eu não acredito, vai que ele existe. Então quando você pergunta para alguém se acredita em Deus, eu acredito, mas para aí. A fé é essa, porque a nossa fé não é uma fé genérica em Deus.
Deus não é genérico. Ele diz aqui, inclusive, Pedro, que o nosso Deus tem natureza. Natureza é um caráter. Você já viu? Você fala isso às vezes. Você conhece o fulano? Conheço. Gente boa? Ah, é, mas tem uma natureza que eu vou te falar, não é? Natureza é o caráter, é o jeitão. E o nosso Deus não é genérico. O nosso Deus tem natureza. E a natureza do nosso Deus é expressa em Jesus Cristo. Então, quando a gente fala, nós aqui, fala assim, você acredita em Deus? Acredito. Qual Deus? Você tem que perguntar para a pessoa, porque tem um monte de deuses aí. Fala, qual Deus você acredita? Eu acredito no Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos aqui? É isso? Então, esse é o nosso Deus. O nosso Deus tem natureza. E a natureza dele é expressa em Jesus Cristo. Filipe, por exemplo, que era apóstolo, chegou uma hora e falou assim, ó, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai aí. E Jesus ficou meio, falou assim, ô Filipe, ó, sério mesmo? Está escrito assim na Bíblia, tá? Eu imagino, ele falou assim, é sério mesmo, Filipe, que você está fazendo essa pergunta aí? Você está andando comigo, eu e o Pai somos um. Quando você me vê, você vê o Pai. As palavras que eu te digo são diretas do Pai. Se alguém me fazer essa pergunta para te mostrar o Pai está aqui. Eu e o Pai somos um. Então, primeira coisa que nós temos que ter claro: nosso Deus não é genérico. Nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso cria nele uma natureza. E essa natureza divina é a natureza que eu e você temos que ter. Então, a nossa fé tem que ser essa fé. Então, quando agora nós temos que completar. O pessoal pergunta assim, se acredita em Deus? Acredito em Deus, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse o Deus que eu acredito. E o teu Deus? Porque tem vários deuses aí. Esse é o primeiro. E sem essa fé a gente não consegue agradar a Deus. É o que Hebreus diz: sem fé você não consegue agradar a Deus. Você tem que ter fé, e essa é a primeira condição. Só que só fé não é suficiente. É aqui que Pedro fala: só ter fé. Tem um monte de gente aí que tem. A sua fé, ele começa a dar a receita. Na fé de vocês tem que ter virtude, porque só a fé sozinha não vai fazer você uma pessoa produtiva e operante por reino. E o que é virtude? Virtude é o adjetivo de coisas que são corretas e desejáveis. Coisa virtuosa é coisa boa. A fé cristã não pode produzir nada que não seja bom, agradável, decente, de boa fama, que as pessoas olhem e falem: nossa, que beleza, que coisa boa, que coisa saudável. Vou dar um exemplo para vocês como só a fé não vale. Uma das coisas que a gente relembrou agora, algum tempo atrás, agora em setembro, foi uma data chamada 11 de setembro. Essa data ficou marcada na história da humanidade, certo? 11 de setembro. Na minha visão, enquanto eu fui vivo, ou sou vivo, né? Fui não, ainda não estou. Enquanto eu estou vivo, eu nunca presenciei, a olhos vistos assim, de presenciar e testemunhar, nenhum ato de fé maior do que 11 de setembro. Eu não sei você, eu não vi. Porque pessoas dotadas de fé, esses caras eram os caras, a gente não pode negar a fé desses caras. Porque eles, quando eram adolescentes, ainda jovens, eles se entregaram para a causa deles. Eles migraram do país deles, de nascença, foram até os Estados Unidos, se criaram lá, se educaram lá, aprenderam um novo idioma, se misturaram no meio do povo, aprenderam como pilotava jatos, grandes jatos, Boeings, e um belo dia eles invadem aeroportos, sequestram esses aviões com os seus passageiros, e migram esses aviões e chocam eles com os prédios dos Estados Unidos. Quer ato de fé maior do que esse? Eu não sei vocês, eu não vi. Tem N outros, você pode falar, e tem mesmo, tem missionário, tem gente que se entrega, tem gente que vai e morre, mas que causasse um impacto, uma comoção mundial, para marcar a história, eu no meu tempo de vida eu não vi. Isso é fé, e a fé deles está em Alá, e a fé deles está em que depois que eles morrerem, eles vão ser recebidos num lugar por virgens, e que vão viver no paraíso eternamente, porque entregaram suas vidas a uma causa. Isso é fé. Agora, essa fé produziu algo virtuoso? Não? De jeito nenhum, porque o resultado dessa fé foi destruição, morte, desespero. Não tem quem não assista aquelas cenas e fique horrorizado, de pessoas correndo para todo quanto é lado, aqueles prédios desmoronando, pessoas se jogando da janela, pessoas penduradas, queimadas vivas.
os bombeiros, policiais entrando e dando suas vidas para tentar salvar alguma coisa, não deu. Então, essa fé não produziu nada virtuoso, pelo contrário. Então, o que Pedro diz é: cristão operante que tem fé em Cristo, primeira coisa, a fé dele produz coisa boa. Então, cristão, antes de mais nada, eu falo, isso tem que ser gente boa. Você não consegue encaixar o cristianismo e a fé em Jesus Cristo na natureza de Jesus e o cara ser intragável, chato, de natureza iracunda, sabe? Aquele cara muito reclama, não é Jesus, porque a virtuosidade do Espírito em nós produz amor, bondade, mansidão, misericórdia, compassividade, longanimidade. Essa é a natureza do nosso Deus. Então, primeira coisa, não adianta ter só fé. Fé os caras que lançaram os aviões têm, e maior do que a nossa, eu vou dizer em alguns momentos. Só que a fé para cristãos operantes e produtivos produz coisa boa. Isso quer dizer que em qualquer área que você fizer, independente do que você fizer, se você é um cristão genuíno, se você tem fé em Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que você faz na vida, as pessoas têm que olhar e falar: ficou bom isso aqui. Não é que está legal isso aqui? Você vai fazer um trabalho, você vai ensinar alguém, você vai construir uma casa, você vai varrer o chão, as pessoas têm que olhar e falar: não é que ficou bom isso aqui? Tem virtude nesse negócio. O Luther King, Martin Luther King, disse que certa vez foi em Atlanta, numa convenção de garis que estavam querendo entrar em greve. E ele, passando por Atlanta, viu a cidade suja, descuidada, ele falou assim: eles não têm direito de fazer greve. Ele falou: porque se você tem fé em Deus e você é gari e você varre uma rua, quem passa nessa rua tem que dizer: por aqui passou o melhor gari do mundo. Não é possível. E ele falava o seguinte: quando você for varrer a sua rua, varra a rua como se fosse Da Vinci esculpindo uma estátua, como se fosse Mozart compondo uma música, porque Deus não vai cobrar de nós o tamanho da obra, mas o quanto que a gente se esforçou nela, conforme o dom e talento que a gente tem. Se o teu talento é limpar as coisas, limpe com virtude. Se algum dia mandarem você lavar a louça, que alguém chegue e fala: rapaz, que louça limpa. Isso é virtude em tudo que a gente faz, certo? Isso é a primeira coisa. Só que daí ele diz aí: não pare aí. Então, primeiro, tem fé, beleza, que essa fé produz a coisa boa. E daí ele continua: e na fé de vocês, que vocês aplicaram virtude, ele fala agora mais um ingrediente: conhecimento. E a palavra de Deus diz que a gente tem que crescer em graça e conhecimento dessa natureza divina. E aqui nós temos um grande problema, e me permitam dizer isso: o conhecimento do ser humano está duplicando numa velocidade absurda. Tem um cara chamado Buckminster Fuller. Esse cara criou uma curva de evolução do conhecimento humano. E olha só o que aconteceu: do ano 0 até o ano 1500, o conhecimento humano dobrou. Então, levou 1500 anos a primeira vez para o conhecimento humano dobrar. Depois, em 1900, ele dobrou de novo. Depois da Segunda Guerra, ele dobrou mais uma vez. Na virada do milênio, ele já tinha dobrado 3 vezes. E sabe hoje como que a gente está nessa equação? A cada ano que passa, o conhecimento humano duplica. E a palavra de Deus já tinha dito para a gente que isso ia acontecer, que a gente ia viver uma multiplicação científica, um avanço científico estrondoso. Qual que é o problema com isso para eu e vocês? E agora vocês me permitam falar, porque eu também já estou ficando velho, tá? Estou com quase 50, ano que vem eu 50. Olha o que está acontecendo. 50 anos, ou até entre 50 e 70 anos, é contabilizado a uma geração. E olha só o que aconteceu na minha geração só. Eu convivi com a Barça. Vocês viveram com Barça? Só os mais endinheirados tinham Barça. Os que não tinham iam na biblioteca pública fazer trabalho escolar na Barça. Então, todo mundo viveu a Barça, eu também. Depois veio um negócio chamado Wikipédia, que é a Barça no computador. Então está tudo digitalizado. Não parou aí. Essa nossa geração viu Google. Vocês sabem o que é Google? Vocês usam o Google, né? Minha mãe pergunta para o Google. Ela chega
chegou até. Minha mãe pergunta as coisas: Google, como é que eu faço para fazer tal coisa? E aí o Google responde. Não parou aí. Nós estamos no ChatGPT. Conhecem já o ChatGPT? Uma boa parte já conhece. Não sei. Não parou aí. Nós estamos hoje em inteligência artificial generativa. Significa que tem inteligência de computador que faz as coisas muito melhor que a gente. Música, arte, computação, programação, planilha, dado, o que quiser ser imaginado. Mas olha só, uma única geração viveu a Barça, viveu o Google, viveu a Wikipédia, viveu o Google, viveu o ChatGPT e está vivendo a inteligência artificial generativa. O que acontece? Uma vida não consegue mais acompanhar isso. E olha o que está acontecendo. E isso para mim é uma estratégia do inimigo para nós. Antigamente, o centro de sabedoria do povo era contado em cabelos brancos. A Bíblia diz isso: respeitem as cãs, respeitem os cabelos brancos, ou a falta de cabelo. Devia ter isso, né? Respeite as cãs e os carecas. Não tem essa aí, pular essa parte. Mas era essa a realidade. E olha o que está acontecendo hoje. Com o desenvolvimento e a multiplicação do conhecimento numa velocidade absurda, sabe o que está acontecendo? Os mais jovens aqui têm perdido o respeito pelas crianças. E por culpa deles, me permita dizer, não, por culpa de nós velhos. E eu vou dizer como é que isso acontece. Tem um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp é o grupo do WhatsApp da família. E no grupo do WhatsApp da família tem o vô, meu pai, seu Adeildo. Tem o Adeildo, que sou eu. E no mesmo grupo tem o João, que está com 17 anos. O nível de informação e conhecimento que o João tem em relação ao seu Adeildo é milhares de vezes maior. Só que o meu pai, na ignorância e às vezes no orgulho, coloca informações no grupo de WhatsApp que são mentira. E o João, que é um menino de 17 anos que conhece muito mais, porque o conhecimento que ele tem é muito maior do que o seu Adeildo, olha para o vô dele e fala assim: meu Deus, é sério que o vô postou isso? Não sei se acontece aí no teu grupo de WhatsApp, mas o seu Adeildo, limitado, eu não estou falando mal do meu pai. O meu pai tem 80 anos de idade. E sabe o que acontece à medida que a pessoa envelhece? E é normal isso. À medida que a pessoa envelhece, algumas coisas acontecem. A primeira coisa, ela tem dificuldade de aprender coisa nova. É por isso que de vez em quando chega uma mensagem no teu celular assim: tem uma nova versão do aplicativo, você quer atualizar agora ou deixa para depois? Não quero dizer nada. Mas o seu Adeildo, pela idade dele, ele sempre diz: deixa para depois. E esses dias ele chegou e falou: filho, me ajuda aqui. Como é que eu faço para tirar esse negócio aqui que fica me perguntando toda hora se eu quero? O Adeildo, quando chega aqui e fala assim: tem uma nova versão do aplicativo, você quer que atualize? Eu fico ali: puxa vida, agora que eu aprendi tudo, vai ter que fazer de novo. Eu falo: então tá bom, vai, puxa. João, o celular dele está configurado em atualização automática, porque ele sempre quer a última versão de qualquer aplicativo. O que eu quero dizer com isso? E nós temos que ser sábios, porque está ficando chato. Pessoas que, sem conhecimento, são formadas em fake news do WhatsApp, que assistem ou veem uma notícia que chegou por alguém que disse que não sei o que lá, e ele pega e transmite isso no grupo do WhatsApp. Nós temos que ter a sabedoria que tem uma evolução de conhecimento, e que a maior parte das coisas que acontecem no mundo hoje nós não sabemos. E seria muito mais inteligente para nós não opinarmos e não darmos a nossa versão em coisas que a gente sabe, porque a sabedoria dos mais velhos nunca teve ligado com tecnologia, nem com política, nem com economia, nem com saúde. Sabe aonde reside a sabedoria dos mais velhos? No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
na natureza de Deus, que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que eu tenho me cobrado, tá? Então não leve a mal. Só que os nossos velhos decidiram parar de ler a Bíblia e ser a fonte de inspiração dos netos no conhecimento de Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os nossos velhos hoje querem ser PhDs em economia, em política, em estratégia, em vacina, em futuro da humanidade. Não está dando certo. E não só está dando certo, mas o João, que é o meu menino, está olhando aqui e falando assim: mas o que o vô quer com isso? E a autoridade que deveria estar sendo depositada no vô dele em sabedoria, não em conhecimento, está se perdendo. E isso é uma estratégia do inimigo. E nós temos que ser sábios nisso e entender. Você sabe o que é prompt? Piazadinha que deve saber. A maior parte aqui talvez não saiba, como eu não sabia até algum tempo atrás. E eu, que sou mais velho, acontecem algumas coisas, além disso, de eu ter dificuldade de aprender coisa nova. O mais velho tem dificuldade de abandonar comportamento, mania, rotina. Vou repetir essa piada, acho que eu já contei aqui, porque eu continuo com o mesmo dilema lá em casa. Tem um lugar no sofá que eu gosto de sentar. E a minha esposa fala: não, senta aí, tá ficando mais fundo. As visitas chegam e senta no lugar aí. Aí esses dias eu cheguei, eu falei: eu gosto daqui. Daí esses dias eu cheguei, o que ela fez? Mudou o sofá de lugar. Eu falei: olha, mas que coisa, mudou o processo para ver se eu mudo de comportamento. Então o conhecimento, ele se multiplicaria, e foi deixado isso escrito na palavra de Deus: o conhecimento e a ciência se multiplicarão. Nós não temos que mexer com o conhecimento. Conhecimento talvez vai ficar cada vez mais difícil, os jovens vão ter mais facilidade. As cãs, os cabelos brancos, não tem a ver com conhecimento, tem a ver com fé e sabedoria, manha de jogo, manha de vida, e manha de vida em Jesus Cristo. Então a primeira coisa, a gente tem que evitar ser PhD em grupo do WhatsApp. Não passe informações, isso acaba com a autoridade e o respeito dos mais velhos. Seguindo, Pedro diz o seguinte: então na fé de vocês façam coisas virtuosas e vocês cuidem do conhecimento. E conhecimento é conhecer que você às vezes não conhece tudo, tem inteligência. E ele fala, olha a sequência: domínio próprio. Além do conhecimento, tem um domínio próprio. Domínio próprio, o que é o conceito de domínio próprio? É uma pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos e as suas emoções. Tem um cara que fez um sucesso danado chamado Daniel Goleman, escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. E estava escrito na Bíblia já. Tem um domínio próprio. Domínio próprio não é que você vai deixar de ter emoção, é saber que a emoção está acontecendo e controlar ela. Domínio próprio é a capacidade que uma pessoa tem. Eu vou escrever, não, eu vou responder, agora eu falo, agora eu vou falar. Aí você segura e fala, não fala. Olha o que está escrito na Bíblia, gente. Provérbios. A maior parte dos gurus aí ganham dinheiro fácil, porque está tudo escrito, cara. Provérbios. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quando tem muita coisa sendo dita, provavelmente tem pecado, porque está no orgulho. É o cara que não consegue. Meu pai não está aqui, coitado, eu estou falando muito dele, mas esses dias eu tive que falar: pai, para de passar essas mensagens. Tem um tio meu que ele gerou a discórdia no grupo do WhatsApp da família. Todos os primos mais novos e netos saíram, porque eles simplesmente não suportam o tio passando fake news todo dia, de alguém que é irmão do fulano, que é primo do ciclano, que está no não sei aonde, que falou que vai ter uma tempestade elétrica e que os celulares vão explodir no dia 12 de não sei o que. E ele passa, e olha, está escrito isso aí, gente, isso é importante, hein? Aí as crianças ficam olhando e falam assim: mas meu Deus, irmão, é sério. Esses dias ele passou uma mensagem que ia ter uma tempestade magnética e os celulares iam explodir. A notícia era da NASA, Daí, é uma pergunta: você entrou no site da NASA, estava escrito isso? Daí ele falou: o que é site? Entendeu? Então essa é a lógica. Então domínio próprio é
Provérbios diz o seguinte, ó. Provérbios 17 e 28. Esse versículo é bom. Diz assim, ó. Até o tolo, quando fica quieto, é reputado por sábio. Na dúvida, é melhor você não falar, porque você vai passar por entendido. A gente hoje está numa ânsia de falar as coisas, de dizer o que a gente pensa, de dizer o que a gente acha, de dizer qual que é a nossa visão. E as pessoas não estão querendo saber o jeito que a gente sabe, o que a gente quer. Sabe o que eles deveriam ver? O jeito que a gente vive. O jeito que a gente vive. Os nossos filhos e nossos netos, eles sabem mais do que a gente, tem a certeza disso. Eles não estão interessados no que a gente sabe, eles estão interessados no jeito que a gente vive. Porque se você é um velho, um senhor, um homem, e vive com a natureza de Jesus Cristo, o teu filho, o teu neto vai olhar e falar assim: meu pai, meu avô tem uma natureza, e essa natureza é compaixão, longanimidade, amor, carinho, respeito, trabalho. É isso que os nossos netos têm que ver. Então, Pedro diz assim: gente, dominem vocês. Ele fala assim, ó, em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, diz assim, ó: quando vocês ficarem irados, não pequem. E não pecar é não falar, é não postar, é não mandar mensagem, é não se irar. Paulo disse: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que está acontecendo hoje? Nós estamos perdendo famílias, perdendo conexões, perdendo amigos, porque homens com pouco conhecimento, e eu tenho pouco conhecimento, a gente está tentando discutir com um mundo que a gente não consegue acompanhar mais. Quando o que Paulo está dizendo aqui é: vivam a natureza de Cristo. Jesus não teve ChatGPT e é a nossa referência até hoje. Jesus não viveu inteligência artificial generativa e é o nosso líder, nosso mestre, nosso redentor e salvador até hoje, pelo que ele conhecia ou pelo jeito que ele viveu? Pelo jeito que ele viveu. É o exemplo da vida e da prática de Jesus Cristo. Essa é a lógica. E aqui, o grande lance é a astúcia e simplicidade. Mateus, Jesus falando: eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como pombas. Jesus fala que a gente tem que ser prudente como a serpente. Prudência junto com domínio próprio é pensar 5, 6 vezes, analisar as coisas, colocá-las à luz da Bíblia. Não deixar que qualquer pessoa fale coisas na nossa vida sem passar pelo filtro e pelo crivo da Bíblia. Qualquer pessoa tem que ter o direito de confrontar qualquer pessoa que fala alguma coisa para a gente, fala assim: qual que é a base bíblica para isso? Onde está escrito isso? Se bem que tem gente que tira texto fora do contexto e cria o que quiser, mas nós temos que ter o Espírito Santo para fazer isso. E depois de domínio próprio, ele fala o seguinte: coloque mais uma pitadinha para você ser produtivo e operante. Então você tem que ter fé, você tem que ter virtude, você tem que conhecer as coisas, você tem que ter domínio próprio e perseverar. Perseverança. Palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios diz o seguinte: portanto, amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Firmeza, constância e abundância. Ou que dificuldade é encontrar isso hoje? Firmeza é firmeza de caráter. Que dificuldade a gente tem hoje de encontrar homens? Você fala assim: cara, você vai chegar meio-dia e meia? Meio-dia e meia eu estou lá. Dá meio-dia e meia, 1h, aí vem a miguelada, né? Tem um amigo meu que chama Miguel, ele não gosta que eu use esse termo, mas eu fui pesquisar, inclusive. Teve da onde veio esse verbo miguelar? Teve um tal de Dom Miguel na história aí da Brasil colônia, que deu um calote no Brasil. E daí veio, segundo os historiadores, vem aí o ato de miguelar. Miguelar é não embromar. Você vai estar meio-dia e meia? Vou estar meio-dia e meia. Chega meio-dia e 40, não chega, 1h, daí vem. O que aconteceu? Pois é, minha cadela deu cria, e daí eu tive que passar no pet. Mas o que aconteceu? Pois bem, aconteceu não sei o que lá, minha agenda é tudo mentira, é tudo enrolação, é tudo miguelada para não ter firmeza naquilo que as pessoas se propõem a fazer. Se
Se Deus trabalha debaixo de um plano, Jesus veio aqui e teve um plano. A vida de Jesus Cristo seguiu um plano coordenado. Jesus tinha agenda. Quando todo mundo estava fazendo sucesso, todo mundo envolvendo ele, querendo achar, de repente vão procurar Jesus, não estava lá. Ele falou assim: não foi para isso que eu vim, tá? Eu tenho aqui minhas coisas para fazer, estou indo para onde eu preciso ir. É um tal de gente que marca o compromisso, depois surgiu uma coisa melhor, ele fala: essa aqui é melhor que aquela, então acho que eu vou desmarcar aquela lá, porque essa aqui vai dar a render mais e tal. Se falou que vai fazer, faça. Se falou que vai estar, esteja. Se falou que vai cumprir, cumpra. Se falou que vai entregar, entregue. Isso é firmeza. Ao longo disso, ele diz assim: constância. Constância aqui tem tudo a ver com a perseverança que a gente está falando. A gente prega, né, e ministra sobre o povo que ficou 40 anos no deserto, 50 anos, e tal, que bênção, que maravilha. Qual foi o projeto teu que durou mais de um ano? Qual é o projeto teu que durou 2 anos, 5 anos? Qual é o projeto de uma vida que está aí há 10 anos? A gente reclama dos mais novos que não são perseverantes, mas será que a gente está dando exemplo disso para eles? Você faz alguma coisa com firmeza e constância? Você é perseverante naquilo que você faz? A gente vive o tempo da prontidão. Os caras querem que tudo aconteça rápido, muito rápido. As pessoas acreditam que vão fazer uma empresa, vão fazer um post no Instagram, vão criar um canal no YouTube e vão ficar milionários. E tem um monte de gente levando um monte de trouxa, vendendo, perdão da palavra, vendendo a fórmula da riqueza para o cidadão ficar rico. E quem não fica rico? O cara que vendeu a fórmula da riqueza. E a culpa é de você que não fez do jeito certo. As maiores histórias de sucesso do mundo são pessoas que trabalham. Você vai ver o cara, o que você fazia com os 14 anos? Trabalhava. E nos 20 trabalhava. E nos 30 trabalha. E nos 50 trabalha. Está com 70 anos, trabalho. Eu atendo empresas hoje, esse é o meu trabalho. Trabalhar com trabalho. Sabe qual que é a maior dificuldade que a gente tem nas empresas bem-sucedidas? Suceder o cara que fez a empresa. O cidadão está lá com 70 anos, não aguenta mais, tem que sair daí para o teu filho assumir, para alguém importante, para um executivo assumir. Ele fica: meu Deus do céu. Não, então tá bom. Aí a gente fala: não, beleza, vamos contratar um executivo para cuidar da sua empresa. O cara é milionário já, tem lancha, tem iate, tem não sei o que lá. Vai curtir a vida, vai fazer 70 anos, pegou, saiu, contratou um executivo. O que acontece na semana seguinte? O cara está lá. Eu só passei para ver se está tudo certo. Perseverança, porque tem gente que trabalha. Constância na vida é trabalho. E nós servimos a um Deus que trabalha, inclusive. Como é que nós podemos não trabalhar? Então você vai olhar a vida das pessoas que são bem-sucedidas, sabe o que elas fazem? Trabalho constante. Trabalho constante de alta performance. Trabalho de gente apurada, dedicada. Então, a firmeza, a constância e a abundância. Homens que têm fé em Jesus Cristo têm que ter cabeça de abundância. E a cabeça de abundância, quando você encontra a tua vocação, é acreditar que o teu negócio não é seu, que a vida não é tua, que o dom não é teu, que o talento não é teu, que isso é arma e ferramenta de Deus para que você impacte essa terra com valores do reino. É a parábola dos talentos. Deus deu para 1, 2, 5, 10, 1, 5, 10, e aí volta. Aí, cara, quanto? O que você fez com isso? E você vê que ele diz para os 3, né? Você foi fiel no pouco. Então, pouco importa se é 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, tudo para Deus é pouco. Porque ele é dono do universo todo, ele é criador. Então, se ele dá para milhões, uma empresa maravilhosa, uma multinacional, é pouco para Deus. Ele vai chegar e falar assim: você foi fiel no pouco, porque isso aí para mim é nada. Agora, se ele te deu um carrinho de cachorro-quente, para ele também é pouco. Só que as pessoas deveriam passar pelo teu dogão e falar: eu comi o melhor dogão da minha vida, que fui atendido por alguém que tem fé, virtude, domínio próprio, conhecimento, perseverante, faz as coisas com decência. É essa a lógica. Então, manter trabalhos, ser constante. Eu ando por igreja, deixa eu contar um caso, porque esse sempre me toca. Eu tenho um amigo que ele é plantador de igrejas. Então, ele normalmente vai, abre uma igreja, começa do nada e tal. E
uma vez ele foi chamado para ajudar uma igreja que tinha parado de crescer. E ele falou, pô, aqui o pessoal estagnou, porque tinha toda a infraestrutura e tal. E eu fui lá algumas vezes enquanto ele estava nessa igreja. E tem o pessoal da música lá também, sempre tocava. E eu via sempre um senhorzinho que chegava, cabelos brancos, e ele chegava com o violão e com a caixinha dele. E ele colocava a caixinha, ele ligava o violão e ele deixava o violão ali. E o culto começava, tal, a banda tocava, fazia os louvores, tal. Terminava o culto, ele desligava, ele não tocou nada, ele pegava, desligava a caixinha, colocava o violão no case e ia embora. Eu comecei a prestar atenção, o meu trabalho é prestar atenção, eu não sei eu volto. Foi um outro culto, domingo, eu sempre ia no domingo lá. Cheguei no domingo, mesma coisa, tudo preparado. O tiozinho vem, senta no cantinho, coloca a caixinha dele, liga o violão, deixa afinadinho, coloca lá no tripé, e o culto rola, tal, terminou, desliga o violão, coloca a caixinha, não tocou e foi embora. Aí um dia eu me encontrei, Ricardo, eu falei, Ricardo, não vão deixar o irmão tocar ali? Não, domingo tem a banda toca. Falei, ele fica ali porque se precisar ele está ali. E ele faz isso aqui, cara, nessa congregação que eu sei há 30 anos. Só que no culto de domingo tem banda, o pessoal da banda vem. Só que quando as irmãs se reúnem no culto da oração no meio da semana, aí ele toca, porque ele não tem quem faz, aí ele faz. E no domingo ele fica aqui, mano. Eu fico imaginando recompensas na vida, porque a gente que se expõe, a gente já recebeu a recompensa, o galardão, entendeu? Vocês colocaram ali a fotinho, a Deildo vai palestrar, eu já perdi um monte de galardão. Por quê? Porque eu me orgulhei, eu olhei lá para palestrar, e eu já ganhei o meu. Eu fico imaginando o dia da recompensa desse nosso querido aqui, que com firmeza e constância se coloca para fazer aquilo que tem que ser feito. Eu vivo um dilema, deixa eu dizer para vocês, porque eu sou pastor de uma comunidade também. E no mundo do trabalho, eu vivo com alta performance. Então eu vou para os clientes, o negócio é assim, não rendeu, manda embora. Essa é a lógica. Isso é uma lógica para alta performance. Se você imaginou demitir alguém, está atrasado, já deveria ter demitido. Porque tem gente boa e gente ruim. Isso aqui é o mundo do trabalho, é o mundo dos negócios. No mundo do amor e do acolhimento, eu tenho que conviver com os miguelentos, eu tenho que conviver com os caras inconstantes, que eu digo assim, você vai estar no culto 10h30, eu Deildo, 10h30 estou lá, 11 horas ele não chegou, meio-dia ele não chegou, ele nem dá satisfação, e depois ele volta. As pessoas têm uma lógica diferente do que é trabalhar no reino como voluntário e ser profissional. A gente é trabalhador do reino e a gente deveria ser firme, constante e abundante em tudo que a gente faz. Porque o nosso Cristo abandonou a glória dele, ele se esvaziou, kenoses. E Jesus veio para essa terra e passou por perrengue. Jesus, se tivesse dono de toda a glória, todo o poder, magnânimo, se ele tivesse que ir até a esquina, ele tinha que andar. E o que ele fazia? Não. A gente não tem notícia de Jesus ali desde a aparição dele adolescente no meio dos sábios até o batismo dele. O que Jesus estava fazendo nesse intermédio? O que vocês acham? Trabalhando. Porque quando ele aparece e ele começa o ministério dele, o que a galera fala? Ué, não é um carpinteiro? Jesus trabalhava, Jesus acordava cedo, fazia carpintaria, tinha horário de almoço, tinha lanche, tinha tudo, ele trabalhou. Firmeza, constância e abundância, isso é de nós. Nós precisamos ser perseverantes, até para os nossos filhos e netos. E aí, olha que interessante, a gente começou, e se tudo isso, se a gente fizer essas coisas, eu não tenho dúvida que nós começamos a ser operantes e produtivos no reino de Deus. Se a nossa fé é calcada em Jesus Cristo, se a nossa fé começa a produzir coisas virtuosas, ou seja, onde a gente passa, a pessoa fala, pô, ficou bom isso aí, até parênteses, né? Quando a gente tem um economista chamado Max Weber, ele escreveu um livro
que ficou conhecidíssimo, é um clássico da economia, que diz o seguinte: a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele viu que as pessoas, na época de Calvino, que mais enriqueciam eram os protestantes. E quando ele foi olhar o jeito que esses caras trabalhavam, eles trabalhavam com tanto afinco, com tanta dedicação, porque eles acreditavam que o dom que eles receberam não vinha deles, vinha de Deus. E que o trabalho deles significava honrar a Deus com o talento que eles tinham. Então imagine que você tinha um marceneiro, e o marceneiro era protestante. Quando o marceneiro ia fazer uma mesa, ele fazia como se ele estivesse devolvendo a Deus o talento que ele tinha recebido de Deus da marcenaria. A mesa ia ficar boa ou não? Maravilhosa. E ele dizia o seguinte: além de ficar maravilhosa, porque eu tenho que devolver para Deus, eu tenho que vender por um preço justo. Daí a galera passava e falava assim: meu Deus, mas que mesa que é essa, hein? Rapaz, deve ser uma fortuna. Aí o cara falou: não, isso aí custa tanto. Eu falei: não é possível. É só isso mesmo que você vai cobrar por essa mesa? Assim, é só isso, é um preço justo. A galera comprava e levava para casa aquela mesa bonita. Daí os vizinhos chegavam: mas que mesa, ele está ficando rico. Falou: não, rapaz, você não acredita, eu comprei na marcenaria do fulano ali, o protestante. Quando você vai botando, não é possível, vou lá. E daí ia lá e comprava. Aí o que começava a acontecer com a marcenaria? Crescendo. Porque ele vendia 2, 5, 10, 15, 20, 30 mesas. Aí ele começou a abrir lojas em outros lugares. Daí ele criou uma transportadora para levar as mesas para outro lugar. E ele viu que o espírito que os protestantes tinham era uma fonte do capitalismo, que era fazer produtos, incentivar o consumo, ser bom na entrega, focar no cliente. Hoje a gente fala de centralidade no cliente, cara, isso é essa lógica de você ser virtuoso gera bons frutos, dinheiro inclusive, prosperidade, tua empresa vai bem, quem contrata você recebe um bom produto, indica para o outro e as coisas vão crescendo. Então se você tem fé, tem virtude, as coisas estão boas. Se a isso você ainda agrega conhecimento, maravilhoso. Você vai estudar as melhores táticas da marcenaria, você vai fazer pós-graduação, você vai entender o que é ChatGPT, você vai pesquisar o que é prompt. Se você é marceneiro, você vai ver as melhores dicas da marcenaria. Se você trabalha com logística, você pesquisa. Ao invés de ficar passando fake news, você usa o teu tempo para estudar, para ver o que está acontecendo no teu mercado, quais são as melhores, visita a feira, faz não sei o que lá. Não começa a dar certo? Então você tem fé, é virtuoso, você tem conhecimento, tem domínio próprio para respeitar a disciplina da sua vida, para fazer a agenda certa, para não gastar tempo com coisa errada, para ler a Bíblia, para orar, para se dedicar na causa, para participar. Não tem como dar errado essas coisas, as coisas começam a dar certo. E depois você ainda é perseverante, é trabalhador, você tem firmeza de propósito, você é constante, abundante, não tem como dar errado. As coisas começam a florescer, porque Deus é fiel com a palavra dele, as coisas começam a dar certo. E daí olha o que Pedro diz: quando tudo isso estiver certo, tem outras coisas que você tem que adicionar agora, para que você seja um cristão operante e produtivo. E agora o que ele começa a falar não tem mais a ver com a pessoa, tem a ver para fora. Ele diz assim, depois da perseverança você adicione piedade. Piedade é dó, é compaixão. É o que Jesus em Mateus fala, de que vai ter alguém no final dos tempos, na consumação dos séculos, que vai ter uma galera que vai receber o reino e vai ficar meio espantada. Vai falar assim: vocês aí podem entrar, o reino é de vocês. Eu falei: mas como é que vai acontecer isso? E Jesus vai dizer: não, vocês não sabiam, mas eu tinha fome e vocês me deram de comer. Eu estava passando frio e vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Vocês são essas pessoas piedosas que de alguma maneira me ajudaram. E daí: mas eu não lembro, quando é que a gente fez isso com o Senhor? Então aqui eu estou puxando pela memória. A gente não ia na igreja, a gente não fazia as coisas, eu frequentava culto. Eu falei assim: não, mas então, todas as vezes que vocês fizeram isso para um dos pequeninos, dos pobres, dos convalidos, para aqueles que não têm onde recorrer, vocês fizeram para mim. Piedade. Aqui ele começa com a piedade e com a fraternidade. E aqui, de novo, eu acho que eu já falei isso para vocês. Não tem lógica nenhuma Deus dar riqueza e prosperidade para um homem para ele ostentar.
dia, no tribunal de Cristo, a gente chegar e Deus falar assim: mas o que você fez com a riqueza que eu te dei, com a prosperidade que eu te dei? Falar: ó, só olha o meu Instagram lá para o senhor ver. Que beleza! Viajei para tudo quanto é lado, pesquei, conheci lugares, meus filhos tinham iPhone, era uma coisa louca, maravilhosa. Qual que é a lógica disso? Só tem um objetivo em Deus dar prosperidade e riqueza para um homem, para que ele abençoe quem está ao redor dele. Essa é a lógica. Quando Deus tira o povo do seu exílio e coloca eles em caminho de riqueza, numa terra que emana leite e mel, Deus fala: ó, sejam inteligentes, lembra de onde vocês vieram. Vocês eram escravos, minha gente. Eu libertei vocês. Então agora, quando você for colher tuas olivas, tua azeitona, não chacoalhe até cair a última azeitona do galho. Deixe lá, porque vai ter gente que vai precisar dessa azeitona. Não colha no teu campo, nas beiradas do campo. Se cair espiga, deixe espiga no chão, não recolha ela, porque vai ter gente necessitada que vai passar pegando isso. É Ruth respigando no campo de Boaz. Deus só dá prosperidade para um homem com o único motivo: que você abençoe as pessoas, que você gere emprego, que você dê renda para as pessoas. Um empresário, um empreendedor não deveria sonhar em ficar rico, deveria sonhar em abençoar a vida de outras pessoas. De olhar para uma convenção, eu fico maravilhado. Quando eu vou nos meus clientes, eu falo isso para eles. Às vezes eles não têm noção. Recentemente participei de uma empresa, fui fazer uma palestra, um fundador lá, 1000 colaboradores, tiozinho desse aí de 70, 80 anos, que vai lá ainda, a gente está querendo falar para ele: ó, Deus, você vai morrer, né? O filho quer assumir, mas a gente fica ali, ó. Mas eu cheguei para ele lá no final, falei assim: dá uma olhada aí. Ele: é legal, né? Eu falei: não, não é legal, o senhor não sabe, tem 1000 funcionários aqui. Ele: a gente cresceu bastante. Eu falei: o senhor não tem ideia, tem 1000 famílias que são sustentadas porque algum dia o senhor resolveu trabalhar, o senhor resolveu fazer alguma coisa, o senhor resolveu produzir. Tem 1000 famílias aqui que tem assistência médica, tem 1000 famílias aqui que não estão enfrentando a fila do SUS, tem 1000 famílias aqui que tem vale alimentação, que vão para o mercado e compram as coisas. Deus dá prosperidade para homens, para que esses homens abençoem as pessoas. Empresários cristãos têm que pagar bons salários, têm que dar bons benefícios, porque Deus fala: se você fizer tudo, adiciona isso a piedade. Piedade é o ato de olhar para as pessoas com carinho, com dor alheia. Uma das primeiras empresas que eu trabalhei, que me tocaram, eu conto isso. A gente trabalhava numa empresa e essa empresa dava café da manhã, sanduíche de mortadela, nunca esqueço, e café com leite. Um belo dia tinha uma regra lá: só pode pegar 2 sanduíches por colaborador, só os funcionários podiam pegar 2. Um belo dia, eu era estagiário na área de RH ainda, deu um quiprocola, estava com cheiro de mortadela no vestiário. Imagina, mortadela fede para arrebentar. Tinha cheiro de mortadela no vestiário. Chama a segurança, vai lá. Acho que é esse aqui, ó, está cheirando aqui. Abrem o negócio lá, tinha uns 5 sanduba de mortadela socado. Chama o RH, vamos demitir, vamos não sei o que lá. Veio um assistente social junto nessa empresa. E a gente descobriu que aquele senhor passava todo dia, pegava mais sanduíches, porque quando a gente foi interrogar ele, falou: pois é, rapaz, lá em casa tá difícil, eu pego 5 sanduba de mortadela, porque é o que eu consigo levar para os meus filhos comer no final do dia. E naquela empresa, podia, foi uma escola para mim, eles podiam demitir o colaborador, podiam dar uma advertência, porque vai que ele pegou 5, todo mundo pega. Não. Eles falaram o seguinte: quem tem problema de alimentação em casa, fale com assistência social e nós vamos prover não só sanduíche de mortadela, mas cesta básica, nós vamos dar. Ninguém que trabalha aqui, foi isso que essa empresa disse, ninguém que trabalha na minha empresa pode ter a família passando fome. Isso é maravilhoso, isso é piedade, isso é olhar com aquilo que Deus te deu com essa lógica. Então, se você fizer toda a receita, Deus vai te dar. E qual que é a grande pegadinha do inimigo? Você tem fé, você começa a fazer coisas virtuosas, você começa a crescer em graça, conhecimento, você começa a ser domínio próprio, você começa a ser perseverante,
você começa a crescer e abençoar, aí vem a grande armadilha do diabo, que é você olhar e falar assim: eu sou bom mesmo, papai. Pensa num cara bom, olha aí, ó. E daí você começa a desfrutar a boa vida que Deus te deu. O que eu tenho falado para a nossa comunidade, para homens, é que não tem nada mais perigoso para nos afastar de Deus do que uma boa vida. Porque é a desculpa perfeita. Porque quando Deus começa a dar riqueza, prosperidade, o próximo passo é você se afastar de Deus. Mas o que Deus está dizendo aqui através de Pedro: não! Agora que eu te dei tudo, agora que as coisas estão indo bem, você não olha mais para você, você olha para os outros. Você começa a ter piedade das pessoas. Você começa a ajudar. Você começa a fazer com que o reino cresça, se expanda. Esse é o ponto. E para terminar, estou tomando muito tempo, fraternidade. E aí, qual que é a grande lógica de Pedro? Fraternidade é a união e o afeto entre irmãos. É isso aqui, ó. Sabe qual que é o grande problema hoje dessas pessoas que chegam lá e caem na pegadinha do inimigo? Eles deixam de ter amigos, verdadeiros amigos. Eu vejo isso acontecer a todo momento. Porque tem um dinheiro que é o dinheiro abençoado, é a prosperidade abençoada que Deus dá. Só que o que acontece quando o cara começa a ficar um pouquinho mais riquinho? Ele não anda mais com a mesma galera. Já reparou? Você começa a falar assim: não, vamos lá na chácara. Não, mas eu acho que vai sujar meu carro. Lá veio outras carros. Aquela chácara lá não está mais no meu nível. O cara começa a ficar rico, ele não consegue mais andar nos mesmos círculos. Ele começa a ter vergonha de apresentar a família dele como uma galera que não é amiga, mas é interesseira. Salomão fala isso escrevendo aos Eclesiastes, ou Eclesiastes. Ele diz que o grande problema de quem fica rico é que ele não consegue mais saber se quem está do lado dele é amigo ou não, se está lá por interesse ou não. Mas daí as pessoas com falta de inteligência, elas vão tendo prosperidade, elas vão se afastando de quem realmente ama elas. E não se afaste da sua família, não se afaste da sua comunidade, não se afaste dos seus amigos queridos. É esse o primeiro círculo que tem que ser abençoado com as bênçãos que Deus te dá. Não troque de círculo, isso é um perigo. Gaste dinheiro, invista dinheiro em quem você ama. Eclesiastes fala isso também. Quer saber uma coisa da vida boa? Gaste dinheiro com a sua esposa, nem com os filhos. Tem que ter cuidado por enquanto. Agora a pesada vai ficar meio brava, mas não dá para deixar muita grana para a pesada, não. Vai despirocar. Deixa você pega e faz as coisas para a tua esposa. Vai viver, vai gastar um pouco e fala para o filho: trabalhe, filho. Você tem que dar teus pulos, porque o que acontece? Olha a lógica, você pega, vem Davi, depois vem Salomão, você vai ver os filhos de Salomão, o que virou? Porque era um homem cheio de Deus, deixou um reino cheio de grana, e o outro cresceu mais. Daí vem esses filhos aqui, da terceira geração. Meu amigo, eu vivo isso nas empresas. No Brasil, não sei se vocês sabem, mas sucedeu uma empresa para a terceira geração, é um fato raríssimo. Porque quando você vai ver a terceira geração, os netos de empreendedores velhos, esses netos, a maior parte deles são em si mesmados, são arrogantes, são preguiçosos, porque eles não tiveram essa necessidade de buscar algo a mais. Então, fraternidade tem a ver com isso aqui que a gente está fazendo. É ferro afiando ferro. Os homens crescem e se evoluem na época das batalhas, na época dos grandes objetivos, das grandes causas. Você não pode viver sozinho. O maior estudo já feito sobre felicidade no mundo, que é o estudo de Harvard. Harvard está há 70 anos quase estudando felicidade, pelo padrão deles. Mas eles têm pego pessoas de todas as classes sociais, nível educacional, de várias partes do mundo, e têm acompanhado essas pessoas, homens, mulheres, ao longo da vida deles. Dinheiro, saúde, esporte, hobby, religião, fé. E sabe o que eles têm descoberto recorrentemente? Que a principal causa de felicidade quando você chega na vida não é dinheiro, não é patrimônio, não é casa na praia, não é viagem. Sabe o que é? Amigos. Porque quando você vai ficando velho,
a única coisa que pode te afrontar de frente e fazer você muito triste é solidão. E é por isso que nós temos que ter isso aqui. É por isso que Jesus nunca despachava a galera sozinha. Vai de 2 em 2, vai de 3 em 3. Se um está fraco, o outro levanta, um ajuda, dá conselho, chama o amigo, ora junto, ajuda na empresa. Não troca o teu ciclo de amizade, de família, por laços sociais efêmeros e falsos. Se você tem grana, se Deus está te abençoando, seja piedoso e ajude quem está perto. Não troque, suje o teu carro na lama. Eu aprendi isso, só para terminar, Deus me tratou isso quando eu era muito jovem. Eu comprei um Chevette uma vez. Meu Chevette, meu sonho era o Opala, eu só consegui. Eu tinha um Chevetinho tubarão bonitão, e o meu esquema de final de semana era lavar o Chevette. Eu comprei umas rodinhas BBS, raiadinhas, eu limpava com escova de dente. O tempo começava a virar, eu falava, hoje eu não vou sair, eu vou ficar aqui em casa. E a gente, nessa época eu morava em Londrina, e choveu um dia absurdamente, terra roxa, aquele barro. E eu estava saindo da igreja, uma senhora, né, junto com o filho dela, que eu conhecia, eles estavam indo para um lado, eu falei assim, ela falou, você pode levar a gente em casa? Eu falei, rapaz, ela mora no sítio. Eu tinha lavado o Chevette. Cara, e foi num lugar que era barro, tudo contelado. Eu falei, eu levei ela. E quando eu voltei naquela época, eu senti Deus falando comigo. E Deus falava comigo, falava assim, é sério mesmo o Espírito Santo? Eu sendo desafiado pelo Espírito Santo, é sério mesmo? É sério mesmo que esse carro vale tanto? É sério mesmo que a lavagem do carro vale tudo isso? Isso são coisas. O mundo não pode ser dirigido por coisas. No final da nossa vida não são coisas que vão contar. É isso que Salomão sentia também no Eclesiastes, lá no final, que ele fala assim, a casa ficou vazia. Cadê o som da meninada correndo? Cadê o som do barulho dos amigos? Porque ele ficou sozinho. Uma velhice boa é uma velhice que dá sombra para as pessoas. Uma velhice boa e uma vida boa é aquela que os teus netos, os teus filhos, os amigos conseguem repousar debaixo da sombra dos teus galhos. Isso é uma vida boa. Isso é uma vida que você olha para trás e vê o barulho na casa. Casa onde tem felicidade é casa suja. É casa que a churrasqueira ficou suja. De que adianta ter uma churrasqueira bonita que você não usa? De que adianta ter as pratarias, os cristal lá que ninguém bebe? Tem que ter gente lá para celebrar, para comungar. Isso é fraternidade. E para terminar mesmo, ele fala, e a tudo isso vocês adicionem o valor máximo do cristianismo, amor. E que amor é esse? É o amor ágape que Jesus Cristo teve. É o amor do esvaziamento total. É o amor da kenosis divina, que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se. Deus se esvaziou na figura de Jesus Cristo. E hoje nós vemos pessoas querendo se encher delas mesmas. A síndrome de Lúcifer é o contrário da kenosis divina. A kenosis divina é o esvaziamento de Deus. A síndrome de Lúcifer é o preenchimento do homem com ele mesmo. Quando você se acha o cara, quando você acha que é maioral, que você é o cara, nem Deus teve por usurpação fazer isso na figura de Jesus Cristo. Como cordeiro mudo, imaculado, sofreu, entregou a vida dele. Para matar é muito fácil. A coragem maior é daqueles que dão a vida e morrem por uma causa. Não entregam a vida dela. Não matam os outros. Há um tempo atrás, eu já era, devia ter aí uns 30 e poucos anos. E eu gosto muito de uma banda internacional que se chama Mercy Me. Comprei um CD uma vez, era CD ainda na época. E eu, na hora do almoço, lá na empresa, eu estudava a Bíblia.
Então, almoçava rapidinho, ficava fazendo mensagem, e eu colocava o CD e ficava escutando. E eu ouvi uma música do novo CD do Mercy que eu tinha comprado, e ele, no refrão, ele fazia menção a uma frase do Martin Luther King, que diz o seguinte: você só sabe pelo que você vive o dia que você descobre pelo que você morreria. Você só sabe pelo que você vive o dia que você descobre pelo que você morreria. Eu fiquei tocado com aquela música, maravilhosa, uma letra legal. Aí eu fui olhar o encarte do CD, que tinha a letra lá. E estava no final dessa música escrito assim: em memória de B.J. Higgins. B.J. Higgins. E tinha um site, www.prayforbj.com. Ore pelo BJ.com. Eu falei, cara, quem que é BJ? Algum pastor, algum missionário, algum herói, algum ícone aí, cristão? Eu não conhecia, mas tinha o site, prayforbj.com. Eu entrei lá e eu descobri que o BJ era um menino de 17 anos, que de uma igreja nos Estados Unidos, que durante as férias escolares, esses meninos doavam 30 dias para fazer missão em algum país. E o BJ tinha vindo com uma caravana missionária lá dos Estados Unidos, aqui para o Peru, na América do Sul. E quando chegou aqui, ele pegou uma febre e começou a ter infecção generalizada. E eles rapidamente pegaram o BJ e voltaram com ele para os Estados Unidos. E lá, o BJ tinha um blog, naquela época era blog, 1900 e alguma coisa, não tinha mídia social. E o BJ postava como é que era a viagem, o que ele estava fazendo, as coisas. E quando ele começou a ficar doente, ele continuava postando. Pessoal, estou mal, estou voltando para os Estados Unidos, menino, 17 anos e tal. E quando ele chegou aqui, ele foi internado às pressas e o quadro dele começou a se deteriorar numa velocidade muito absurda. E todo mundo teve uma comoção mundial e todo mundo estava orando pelo BJ, por isso o Pray for BJ. Teve uma época que o BJ entrou em coma e quem começou a escrever foi o pai do BJ. Aí lá pelas tantas, o BJ começou a se recuperar e recobrou a consciência. E quando ele recobrou a consciência, o pai dele todo ali falou: pai, filho, você não sabe o que está acontecendo. A tua história tomou proporção mundial. O mundo inteiro está orando pela sua cura, filho. E estava escrito no site, daí que surgiu a música. O menino BJ, de 17 anos, voltou do seu estado de coma durante o período, e o que ele disse para o pai dele foi o seguinte: falou, pai, peçam para que mudem as orações. Peçam para que as pessoas orem para que Deus faça a vontade dele. E olha o que ele disse, o menino de 17 anos: se a minha morte glorificar a Deus mais do que a minha cura, que assim seja feito. O BJ volta para o coma e falece. E naquele dia eu, homem feito, quase 40 anos de idade, numa posição executiva alta, eu fui impactado naquele dia. Várias coisas aconteceram na minha vida para eu fazer uma transformação nela. Mas uma delas foi ver na boca de um menino de 17 anos, em 2000 e alguma coisa, as mesmas palavras que estavam em Paulo há milhares de anos atrás: morrer para mim é lucro, porque eu viver para mim é Cristo. É esse tipo de homem que nós precisamos no mundo hoje. Homens com hombridade suficiente para entregarem as vidas deles para uma causa maior. Nenhuma vida de 70, 80, 60 anos se compara com a eternidade. Algum dia eu e você vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, recebam por herança aquilo que foi preparado para vocês. E nós vamos ter que apresentar alguma coisa. E apresentar alguma coisa para Deus não é, definitivamente não é ostentação, mas é uma vida dedicada a uma causa. E é por isso que nós nascemos e existimos, e que o plano de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Que a gente acorde todo dia com um senso de
que nós somos homens para fazer o reino de Deus ir adiante, que todo o resto é secundário. Todo o resto na nossa vida é ferramenta que Deus deu com um único objetivo, que o reino dele avance. Só esse é o plano. Tem um plano em curso, e é o plano de redenção da humanidade. E desse plano Deus contrata, recruta discípulos que queiram fazer isso adiante. Que essa seja a nossa realidade, a nossa vontade, e que Deus nos abençoe. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Dildo, pelas suas palavras, pelas reflexões, desafios colocados aqui para nós também. E que Deus te abençoe adiante, você e sua família. Continue servindo a Deus como você tem servido. O tempo aí está oscilando, né? Hora chove, hora sai sol, né? Então a gente está com algumas programações talvez um pouco diferentes. Pois é, Carlos, a gente tem que se virar aí, né? Vocês estão vendo que a gente está assim, é mais ou menos que pisca-pisca, né? Agora está funcionando, agora não está. A chuva está assim também. O tempo, você acha, não, agora vai firmar, chove. Não, agora vai chover, olha só. Então nós decidimos o seguinte, nós vamos precisar um pouquinho de paciência de vocês aí. Nós vamos trazer tudo para cá. Nós estamos encerrando agora essa parte, né? Então tem aí aproveitem os minutos aí sem chuva, podem caminhar, quiserem ver lá atrás a costela está sendo feita lá ainda vai uma horinha lá, eu acho. E a gente vai fazer um aperitivo aqui, nós vamos começar com uma salada, com aperitivos, vai ter pão, a ideia é light, tá? A gente vai começar fazendo as coisas. E assim que for aprontando, a gente vai almoçando, tem bastante salada, bastante maionese. Então, tudo bem tranquilo aí. Só a mudança de planos vamos fazer tudo aqui, né? Tá? E o ambiente vai ficar pequeno para tanta gente dentro. Mas se começar a chover, nós vamos ter que correr para cá. Então, melhor a gente fazer aqui de uma vez. E a gente fica melhor trazer a carne para cá, porque todos ficarem no meio do caminho. Então a principal mudança aí é essa aí. É isso, então está todo mundo à vontade agora. Só relembrando aí para os visitantes que estão aqui conosco também. Então todo último sábado do mês a gente sempre tem um encontro de homens. Ele não acontece aqui, né? Ele acontece lá na nossa igreja, na Igreja Menonita Nova Aliança. Então todos são sempre bem-vindos. A gente tem um café da manhã lá às 8h30 e depois também temos sempre uma palestra, uma palavra para os homens. Então você é sempre bem-vindo, sempre o último sábado do mês, ok? E além disso, os cultos também na nossa igreja, temos todo domingo às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Todos vocês também sempre são bem-vindos por lá. Ismael, obrigado. Na quarta-feira, né, para aqueles que têm um pouco mais de tempo, que já não estão nessa rotina do trabalho das 8, 10 horas por dia, né? Então, a gente tem encontro de homens também para quem tem um pouco mais de tempo. Que horas mesmo? Quarta-feira, 14h30. 14h30 também nas quartas-feiras, quinzenalmente. Tá bom? Obrigado, acho que era isso. Não sei, o pastor quer falar alguma coisa? Obrigado pela especial palavra que fala na nossa coração, mas me vem à mente que não transforma isso em um desafio meramente humano. Uma das palavras que foi repetida em alguma das músicas que cantamos é a palavra rendido estou. E talvez uma das frases mais enganosas que a gente ouve repetidamente é: a verdade está dentro de você. A verdade está fora de você, está em Deus. Talvez o orgulho e vaidade, especialmente homens, têm. Basta você, hoje até quando você GPS, a gente já não tem mais esse problema, mas quando a gente achar algum lugar aberto a nós, você não pergunta para alguém, a gente não pergunta, a gente não pode perguntar.
que a gente sempre acha que sabe. Lembre-se do reino de Deus todo. Quando você entender que Jesus Cristo é a revelação de Deus, a verdade pode referenciar a sua vida e transformar. E você entender que a verdade está nele, não em você. Ele mesmo disse que Silas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é mais tem? Considere isso. É o caminho para você construir algo realmente novo, transformador, que pode fazer da sua vida algo completamente novo, quando você estiver aos pés do Senhor. Vamos orar depois da poder de Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Pelo desafio que o Espírito Santo colocou através da escrita do apóstolo Pedro, para nos atingir, passarmos quase 2000 anos daquela escrita, ainda tão atual, tão relevante, tão contemporânea, tão desafiadora, tão instigadora, tão desafiadora. Obrigado porque esta palavra chega até nós hoje. Que a nossa soberba pessoal possa ser destruída, para que a gente possa chegar aos pés da cruz e reconhecer que a verdade está em Cristo Jesus, a revelação de Deus, o único Criador de todas as coisas. Obrigado, Deus, pelo desafio de viver esta vida e encontrarmos em Cristo Jesus a certeza garantia da eternidade. Obrigado, Deus, por esse tempo tão bom juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Orei com Deus.